E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive. Preparados. Hoje a gente vai se aprofundar num tema que deixa muita gente confusa, a crise. É verdade. E para me ajudar a desvendar esse mistério, eu tô aqui com a Carmen, nossa expert em português. E aí, Carmen, beleza. Tudo ótimo. Yeah. E aí, pessoal, tudo certo? É um prazer estar aqui com vocês no canal do João Breno Oliveira Ribeiro para a gente mergulhar de cabeça nesse universo da crise. Show. Então, Carmen, eu já vou confessar uma coisa, viu? Pode falar. Sempre tive um pouco de dificuldade com a crazy, sabe? Sei bem como é. Ela meio que parece, e sã do nada, me deixa completamente perdido. Entendo totalmente. A crase é um dos pontos gramaticais que mais causam dúvidas, mesmo para quem já fala português há um tempão. Ufa. Que bom saber que não tô sozinho nessa. Mas pode ficar tranquilo, acredite, a crase tem uma lógica, um motivo para existir, e a gente vai desvendar isso tudo juntinho hoje, com a ajuda da galera que manda muito bem em português no YouTube, especialmente os que ensinam para concurso público há anos. Alívio. Mas antes da gente começar a desvendar os mistérios da crase, me explica uma coisa. Por que ela é tão importante assim para quem vai fazer a prova dos Correios? A prova dos Correios é famosa por ser bem exigente na parte de português. É verdade. E a banca examinadora adora usar a crase para testar o candidato, sabe? Para ver se a pessoa tá ligada nos detalhes e domina a norma culta da língua. Entendi. Acertar as questões de crase pode ser a diferença entre passar ou não, sabe? Faz sentido. Então vamos com tudo. Mas me fala, Carmen, por que tanta gente tem medo da crase? Parece um bicho de 7 cabeças. Acho que o problema é que, muitas vezes, a crase é ensinada de um jeito meio chato, sabe? Tipo, um monte de regras soltas, sem sentido. É, parece que tem que decorar tudo. É isso? Certo. Aí a galera decora as regrinhas, mas não entende a lógica por trás delas. E quando aparece uma questão diferente, um contexto novo, a pessoa trava. Verdade. E como a gente pode mudar isso? Como fazer a crase virar nossa amiga e não inimiga na hora da prova? A chave é entender a crase como uma ferramenta da língua. Uma ferramenta. Isso. Uma ferramenta para mostrar que a preposição a se juntou com o artigo feminino a ou com o a, que começa os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo. Interessante. Então a crase não é só um Não é? acento, é um sinal que mostra essa união. Exatamente. E essa união só acontece em casos específicos, que a gente vai destrinchar com a ajuda dos nossos experts. Mas antes de partir para esses casos, vale lembrar que a crase só rola antes de palavras femininas. Ah, verdade. Porque o artigo a que se junta com a preposição é feminino, né? Isso aí. Parece óbvio, mas às vezes a gente esquece do básico na hora do nervosismo. É, a pressão é grande. Então a gente já pode riscar a crase antes de falar do masculino, certo? Com certeza. Eliminar as possibilidades já é um passo enorme para acertar as questões. Mas a gente não vai parar por aí, né? Vamos desvendar todos os mistérios da crase passo a passo para você chegar na prova com a confiança de um expert. Aí sim. E por falar em passo a passo, qual seria o primeiro passo para dominar a crase? O primeiro passo é aprender a identificar quando a preposição a é obrigatória. Lembra? A crase é a abonação da preposição a com outro a. Então, se não tiver a preposição a, não tem crase. Faz sentido. Mas como saber se a preposição a é realmente necessária numa frase? Essa é a parte que pode parecer complicada, mas com a prática fica fácil. Espero que sim. Uma dica é prestar atenção nos verbos que indicam movimento ou destino. Por exemplo, o verbo ir. Tipo, vou a algum lugar. Exatamente. Quando você fala eu vou a algum lugar, a preposição a é obrigatória para mostrar o destino. Ah, tipo, vou ao cinema, vou à praia, vou à casa da minha avó. Isso aí. Nesses casos, a preposição a está lá para conectar o verbo ir ao lugar para onde você está indo. E é aí que a crase pode entrar em cena, dependendo do complemento. E como a gente sabe se precisa ou não de crase nesses casos? Aí entra o segundo passo. Vê se o complemento do verbo, ou seja, o lugar para onde você está indo, aceita o artigo feminino. Então, se o lugar for feminino e estiver sozinho, a gente usa crazy, tipo, vou à praia. Porque praia é feminino e tá sozinho. Perfeito, você pegou o jeito. Mas e se você vou ao parque, parque masculino, então a gente não usa crazy, certo? Certo. Vou ao parque, tá certinho. Mas e se o lugar for feminino, mas estiver no plural? Tipo, vou às praias. Boa pergunta. Nesse caso, a gente também usa crazy, porque o artigo feminino no plural é as, e ele se junta com a preposição a, formando as. Nossa, agora tá fazendo sentido. Então, para usar crazy direitinho, a gente precisa seguir essa lógica. Ver se o verbo pede a preposição a e se o complemento aceita o artigo feminino a ou as. Exatamente. É como um quebra-cabeça. As duas peças precisam se encaixar para a crase acontecer. Mas claro que a crase tem outros detalhes, outros casos específicos que a gente vai explorar ao longo do nosso deep dive com a ajuda dos experts. Estou ansioso para desvendar todos os mistérios da crase. E falando dos experts, quais são as dicas de ouro que eles dão para dominar esse assunto? Cada expert tem seu jeitinho de explicar a crase.
Mas todos eles concordam num ponto. Praticar é fundamental. Não adianta decorar as regras sem praticar, sem aplicar o que você aprendeu em exercícios e na vida real. Verdade. A prática leva à perfeição, né? Mas além da prática, o que mais os experts recomendam? Um dos experts que a gente consultou, por exemplo, sugere criar frases com a palavra moda para treinar o uso da crase. Ou a palavra moda. Isso. Ele explica que a expressão a moda de é ótima para entender a lógica da crase, porque ela exige que a gente pense na junção da preposição a com o artigo a que está escondido antes da palavra moda. Interessante. Então, em vez de dizer pizza estilo italiana, a gente pode dizer pizza moda italiana. Exatamente. E essa lógica vale para outras situações também. Por exemplo, em vez de falar bolo receita da vovó, a gente pode dizer bolo à moda da vovó. E assim por diante. Sensacional. Essa dica é de ouro. Que mais os experts compartilham. Outro expert que a gente acompanha destaca a importância de prestar atenção nas locuções adverbiais femininas. Locuções adverbiais femininas. Isso. Ele explica que essas locuções, que são expressões e funções como advérbios, geralmente pedem craze. Tipo à noite, às vezes à tarde. Exatamente. Essas locuções já estão consagradas na língua portuguesa e sempre levam craze. A dica é memorizar essas expressões e usar sem medo na hora da prova. Anotado. Locuções adverbiais femininas. Crazy nelas. Mas e as locuções prepositivas? Tipo a procura de, a espera de. A crazy também é obrigatória. Excelente pergunta. Nas locuções prepositivas, a crazy também é obrigatória quando a locução termina com palavra feminina. A dica é observar se a preposição a está presente na locução e se a palavra seguinte é feminina. Se as duas respostas forem sim, a crazy está garantida. Entendi. Então a procura de leva crazy, porque a preposição a está presente na locução e procura na palavra feminina. Mas e se a locução terminar com palavra masculina? Tipo, a respeito de. Aí não tem crazy, né? Certíssimo. A respeito de não leva a crase, porque apesar da preposição a estar presente, a palavra respeito é masculina. Nossa, Carmen, tô impressionado com a quantidade de detalhes que a craze envolve. Mas confesso que eu tô começando a entender a lógica por trás dela. E com a ajuda dos experts e suas dicas, tenho certeza que vou dominar esse assunto. Tenho certeza que sim. E o legal é que ao longo do nosso Deep Dive, a gente vai desvendar cada um desses casos específicos, com exemplos práticos e dicas infalíveis para você arrasar na prova dos Correios. Maravilha. Tô animado para continuar essa jornada. E aí, pessoal, de volta para o nosso Deep Dive sobre craze. Bora lá. No bloco anterior, a gente viu como identificar quando a preposição a é obrigatória e se o complemento aceita o artigo feminino a ou as. A gente já aprendeu bastante coisa, né? Mas e aí, Carmen, o que mais a gente precisa saber para dominar a craze? Agora a gente vai se aventurar num terreno que costuma gerar muitas dúvidas, viu? E ela vem. O que é agora? A crase antes de pronomes possessivos femininos. A fominha sua. Ah lá. A coisa complica, né? Pois é, muita gente fica na dúvida se usa ou não a crazy antes desses pronomes. Mas calma, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Ufa, menos mal. Os experts explicam que, nesses casos, a crazy é facultativa, ou seja, você pode usar ou não, dependendo da situação e do seu estilo de escrita. Facultativa. Então a gente meio que escolhe se usa ou não. Isso! A gente tem essa liberdade poética, digamos assim. Que legal. Mas como a gente decide quando usar ou não a crase nesses casos? Tem alguma dica? Uma dica que os experts dão é prestar atenção na ênfase que você quer dar para a frase. Se você quiser destacar a posse, o uso da crase é recomendado. Entendi. Tipo, para dar mais força para quem é o dono da coisa. Exatamente. Por exemplo, se você disser entregue a carta à sua mãe, a crase enfatiza que a carta foi entregue especificamente para a mãe da pessoa com quem você está falando. Ah, entendi. A crase dá um destaque maior para a posse. Isso. Agora, se você disser entreguei a carta à sua mãe, a ênfase é menor. E a frase pode dar a entender que a entrega foi mais genérica. Interessante. E na escrita, essa diferença de ênfase também se aplica. Com certeza. Na escrita, a crazy também ajuda a achar o texto mais claro e preciso. Ah, faz sentido. Para evitar uma ambiguidade, né? Isso aí. Por exemplo, imagina a seguinte frase. Refiro-me à sua pesquisa. Sem a crazy, fica meio vago, né? Não dá para saber se você está falando da pesquisa da pessoa com quem você está conversando ou da pesquisa de outra pessoa. Pode dar confusão? Já se você usar a crazy, refiro-me à sua pesquisa, a ambiguidade some, e fica claro que ela está falando da pesquisa daquela pessoa específica. Ou de bola, nunca tinha pensado nisso. Mas e se o pronome possessivo feminino estiver no plural? Tipo, minhas, suas, delas. A regra muda. Nesse caso, a regra é a mesma. A crazy é facultativa. Você escolhe se usa ou não, dependendo da ênfase que você quer dar para a frase. Beleza. Então, a gente sempre precisa ver se a preposição a está presente para poder usar crazy, mesmo que seja facultativa. Mas, além dos pronomes possessivos femininos, em quais outros casos a gente precisa ficar ligado na hora da prova?
Outro caso que os experts sempre alertam é o uso da crase antes de nomes próprios femininos. Tipo Maria, Fernanda, Juliana. Isso. E a regra é a mesma dos pronomes possessivos femininos. A crase é facultativa. Mas, de novo, a gente precisa ver se o termo anterior pede a preposição a. Então, se eu disser entreguei o presente a Maria, a crase é opcional? Posso dizer entreguei o presente a Maria? Se quiser destacar que foi para Maria que eu entreguei. Exatamente. A crase, nesse caso, serve para reforçar que a Maria foi quem recebeu o presente. Mas a forma sem crase também está certa e é super comum. Legal. Então a gente tem essa flexibilidade com nomes próprios femininos. Mas me fala, tem algum caso em que a crase é proibida antes de nomes próprios femininos? Os experts alertam para um caso específico, quando o nome próprio é usado em sentido genérico, sem artigo. Sentido genérico, sem artigo. Não entendi muito bem. Calma, vou te dar um exemplo. Imagina a frase. Ele gosta de música de Elis Regina. Nesse caso, o nome Elis Regina está sendo usado de forma geral, sem artigo definido. É como se a gente estivesse falando da obra musical dela e não da pessoa em si. Por isso, a crase é proibida. Ah, saquei. Então, se a gente estiver falando da Elis Regina como pessoa, com o artigo definido, a crase seria permitida. Tipo, fui ao show da Elis Regina. Perfeito. Nesse caso, Elis Regina é o nome específico da cantora. E o artigo definido a está presente. Então, a crase é permitida e a frase ficaria fui ao show da Elis Regina. Ou fui ao show da Elis Regina, se você quiser usar a forma mais informal. Nossa, Carmen. A cada conversa sobre crase eu descubro mais detalhes. Impressionante como esse acento pequenininho pode mudar o sentido da frase. É verdade. Apesar de pequena, a crase tem um poder enorme na língua portuguesa e a gente ainda tem muito para explorar. De volta a Deep Dive. Carmen, a galera tá comentando bastante sobre um caso da crase que deixa todo mundo de cabelo em pé. A crase com a palavra distância. Me explica essa história direito, pelo amor de Deus. Calma, calma. A gente vai desvendar esse mistério agora mesmo. A crase com distância é um dos casos que mais caem em prova. Mas com a ajuda dos nossos experts, você vai dominar isso de uma vez por todas. Espero que sim, porque tô precisando. Mas por que essa palavra causa tanta confusão? O problema é que a crase com distância depende muito do contexto da frase. E para piorar, tem um monte de exceções e regrinhas. Parece que é sempre assim, né? Mas vamos com calma, tá? Primeiro, a gente precisa entender a regra geral. Tá bom. Qual é a regra geral? A regra geral é a seguinte. A gente usa crase antes da palavra distância quando ela está especificada. Ou seja, quando a gente sabe exatamente de que distância a gente está falando. Tipo, quando a gente tem um número, uma medida. Isso. Por exemplo, na frase mantenha-se a distância de 2 metros, a crase é obrigatória porque a distância está especificada. 2 metros. Entendi. Então, se eu disser fique a distância de um braço, a crase também é obrigatória. Exatamente, a distância está especificada. Tá. Um braço. Mas se a gente disser olhou-me a distância, sem especificar a distância, a crase não rola. Ah, tá. Então só usa a crase quando a distância está bem clara na frase. Mas e as exceções? Uma exceção importante é quando a palavra distância está junto com verbos que indicam movimento. Tipo andar, correr, caminhar. Isso mesmo. Nesses casos, a crase não aparece, mesmo que a distância seja especificada. Por exemplo, nas frases caminhou a distância ou correu a distância, a crase não rola. Então se eu dissesse correr a distância de 5 km, estou errado. Nesse caso, a crase não entra porque o verbo correr indica movimento. A forma correta seria correi a distância de 5 quilômetros. Nossa, quanta coisa para lembrar. Tem mais uma exceção importante. Quando a palavra distância vem depois de uma preposição. Tipo, a partir de, em relação a. Exatamente. Nesses casos, a crase também não aparece. Por exemplo, nas frases a partir de certa distância ou em relação à distância, a gente não usa crase. Então se eu disser uma distância considerável, não preciso usar crase. Isso aí, a preposição. Ah, já está na frase, então a crase não entra. Caramba, quanta coisa. Mas acho que com bastante prática e com a ajuda dos experts, eu consigo dominar esse desafio. E com tudo que aprendemos sobre crase nesse Deep Dive, tenho certeza que vou me sair bem na prova dos Correios. Valeu, Carmen. Valeu, Pedro. Foi um prazer estar aqui com você e com todo mundo que acompanhou a gente. E para quem está se preparando para a prova dos Correios, lembre-se, a crase não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Com dedicação, atenção e muita prática, vocês também podem dominar essa regra e garantir a vaga dos sonhos. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido esse Deep Dive. Não deixem de conferir os vídeos dos experts que a gente usou como base para esse episódio. E claro, se inscrevam no canal do João Breno para mais dicas e conteúdos incríveis sobre concursos públicos. Bons estudos e até a próxima.